Está no ar mais um episódio da sexta temporada do TBC Memória. Ele fez o que muita gente na política tentou e não deu conta: vencer um ex-presidente da República no voto. Tá certo que foi por apenas 2 votos, mas ganhou. Essa vitória deixou seu nome na imortalidade da literatura brasileira. O nosso personagem é Bernardo Ellis Fleury de Campos Curado, ou simplesmente Bernardo Ellis, o único goiano a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. E para abrir a sexta temporada do TBC Memória, agora, aqui no estúdio Lígia Rassi, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, recebemos o presidente do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado, o Nilson Jaime. Além de especialista na obra de Bernardo Ellis, Nilson Jaime é doutor em agronomia, escritor, professor e coordenador do projeto Goiás Mais 300. Olá, Nilson, prazer ter você aqui no TBC Memória. Prazer é meu, é uma satisfação estar aqui e levarmos esse bate-papo. Vamos voltar no tempo, falar do Bernardo Ellis lá em Corumbá, né, aqui em Goiás, no interior do estado, uma cidade pequena. Quem era o pai dele, a mãe? Ele era de família tradicional? Primeiramente, nós recentemente lançamos o livro Goiânia, 90 anos, e no último capítulo desse livro eu mostro pela segunda vez, já que a primeira foi numa revista da UEG, a genealogia ancestral de Bernardo Ellis até o cacique Tibiriçá. Então, ele é descendente, 14º neto do cacique Tibiriçá, da Índia Bartira, que era filho do Tibiriçá, e dos bandeirantes que depois sairiam de Santana de Parnaíba e viria para Goiás. E lá em Corumbá, como que foi a infância dele? Parece que o pai dele era poeta também. Sim. Bem, a família Fleury, o pai dele é o Érico Curado, que foi o introdutor do simbolismo em Goiás. Érico é uma grande figura, então ele teve uma formação, digamos, clássica, lia revistas estrangeiras que ficavam na casa de um tio dele, lá ele relata isso na sua autobiografia A Vida São as Sobras, e essas revistas ainda podem ser encontradas lá, as revistas em alemão, italiano, francês, que ele lia ainda na infância. Tá, e ele nasceu, como a gente falou, na cidade de Corumbá de Goiás, no mesmo ano de outro grande escritor goiano, José J. Veiga. Um nasceu no começo do ano, outro nasceu no final do ano. Eu ouvi dizer que eles não tinham muito contato, não se davam bem. É verdade isso? O Bariano Hortêncio, ele dizia que o Bernardo falou para ele, e o Veiga também, José J. Veiga, que a única coisa que tinha em comum é que um morava na rua de cima, o outro na rua de baixo. Mas, ou seja, embora contemporâneos, depois viriam a ser nascidos no mesmo ano de 1915 e depois viriam a ser grandes escritores, os maiores nomes aí da nossa literatura, eles não tiveram muito contato nesse período. Posteriormente, o Veiga ele foi para o exterior, né, para fora de Goiás. Ele se afastou desse panorama goiano, enquanto que Bernardo ficou aqui e por um breve tempo no Rio de Janeiro. E qual que era da rua de cima e qual que era da rua de baixo? Um era rico, outro era pobre? Não, os dois tinham mais ou menos a mesma classe social, né? Então, procura-se muito polemizá-los, né? Antagonizá-los em função da importância que eles tiveram, mas o certo é que foram 2 grandes escritores, né? 2 grandes nomes da nossa literatura. Corumbá é uma cidade pequena, é lógico que chega um momento, o adolescente, o jovem tem que ir para a cidade maior estudar. Ele foi para a cidade de Goiás logo em seguida. Como é que foi esse período? Sim, ele foi para a cidade de Goiás, ficou lá por alguns anos, né? Em torno de 7 anos, e só saiu de lá por um breve período, quando ele passou por Anápolis, né, e Corumbá mesmo, e posteriormente mudou para a nova capital, que é o que eu relato nesse livro aqui, numa crônica intitulada Receita Goiana para Mudar uma Capital. E eu mostro essa filiação dele nesse período em Anápolis ao Partido Comunista do Brasil. Na época era o PCB, mas tinha essa nomenclatura, né? Não era o PCdoB.
e posteriormente ele veio para Goiânia para trabalhar na prefeitura de Goiânia. Vamos voltar na cidade de Goiás Vamos. ainda na adolescência, início da juventude. Certo. Parece que foi a primeira experiência literária concreta dele, trabalhando num jornal na cidade de Goiás, o Liceu. Lá ele escreveu um conto, né, um romance até, que posteriormente ele viria a publicar, mas lá ele o publicou em fascículos, né, em pequenos fascículos. E lá ele teve a sua iniciação literária, embora ela só se concretizou de fato nesse período de 1944, quando ele fundou, ele lançou o seu livro Ermos e Gerais. E é um dos mais famosos dele também, um dos mais consagrados, né? Ele foi responsável pela criação da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos. O Bernardo, ele era assessor do Venerando de Freitas Borges, o prefeito. Primeiro prefeito de Goiânia. Primeiro prefeito de Goiânia. Inclusive, ele chegou a ocupar por duas vezes, interinamente, por alguns dias, a prefeitura. Fato pouco conhecido. Ele assinava como prefeito e tal? Como que Não, é? certamente era apenas um responsabilidade? preposto, só a responsabilidade, né? Ele não tinha prerrogativa legal para isso. Mas ele teve essa passagem. E quando ele escreveu esse livro, por sinal, um excelente livro que nós pretendemos republicar agora, o Instituto Bernardo Ellis, ele mandou uma cópia do livro para o Monteiro Lobato. E o Venerando perguntava para ele: Bernardo, e o Lobato respondeu? Ele dizia que não, porque ele achava que era uma brincadeira, uma pilhéria do Monteiro Lobato. Mas a hora que o Venerando apertou, ele mostrou a carta para ele e ele rasgava fartos elogios ao livro. E o Venerando falou: vamos publicar esse livro, mas você não pode entrar sozinho, vamos criar uma bolsa de publicações, que existe até hoje. Você estava falando que ele se candidatou a deputado estadual pelo PCB, que na linguagem política chamava de partidão. Partidão. Né? O Bernardo sempre se falou que ele era comunista, né? E de fato ele foi um dos fundadores do Partido Comunista, logo após a redemocratização, né? Em 47 ele participou e se candidatou, inclusive, né, e obteve aí 300 e poucos votos. Foi uma votação pífia, mas naquele período era mais para marcar posição. E posteriormente ele teve uma outra participação bastante nessa parte política com a fundação do SEB. Em 1962, quando foi fundada a Universidade Federal de Goiás, o primeiro reitor, Colemar Natal e Silva, que era também presidente do Instituto Histórico e Geográfico. E ele resolveu criar lá o SEB, Centro de Estudos Brasileiros. E nesse SEB, o Bernardo era o vice-diretor e o Gilberto Mendonça Teles o diretor. Começou a ingressar, por causa da temática, começou a ingressar alguns elementos de esquerda, pessoas que vinham de outros estados para estudar essa coisa inédita, que eram os problemas brasileiros, e com o golpe militar de 64, quando veio o AI-1, eles fecharam o SEB e caçaram o Bernardo Ellis. E não foi a única perseguição política que ele sofreu durante a ditadura militar, não, né? Não, basicamente foi isso. Ele foi aposentado da Escola Técnica de Goiânia, que hoje é o Instituto Federal Goiano, e também da Universidade Federal de Goiás. Então ele foi muito prejudicado. Isso só foi restabelecido em 1979, com a chegada da anistia. Tá, e nesse período, levando em conta que nós estamos no Brasil, viver de venda de livros, principalmente um cara que era um escritor que era perseguido pelo regime, não devia ser fácil. Ele viveu de quê depois que foi caçado? Ele viveu de pequenos bicos como escritor, né? Perdeu esse emprego público que ele tinha, essa função pública, e viveu como escritor. Foi casado em 1944, ele se casou com a também escritora Violeta Metran, e após um relacionamento conflituoso, né, na sua fase final, eles se separaram. E posteriormente ele veio a se casar com uma prima, a dona Maria Carmelita Fleury Curado, que
e fizeram a casa que hoje é sede do Instituto Bernardo Welles. Onde fica o Instituto? O Instituto fica no Jardim América, próximo do Goiânia Shopping. Lá é um modelo de casa-museu, um sobrado em estilo suíço de 2 andares, e a gente mostra ali toda a rotina diária do Bernardo. A casa, a cama, os objetos pessoais, o acervo dele, né? Temos lá uma biblioteca, que foi a biblioteca pessoal dele, e uma série de questões culturais, de projetos envolvendo estudantes, visitação de estudantes, oficina de leitura e publicação de livros será colocado em marcha brevemente. Gratuita a entrada? Tem que pagar? Totalmente gratuito. Está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Em breve pretendemos abrir, né, por falta de funcionário, nós não abrimos o dia todo. Mas a ideia é abrir, inclusive, final de semana. E o Instituto vive de quê? O Instituto ele vive da colaboração dos associados. São cerca de 100 associados titulares e mais ou menos uns 150 eméritos, honorários e correspondentes. Nilson, vamos falar sobre a eleição de Bernardo Welles para a BL no próximo bloco, pode ser? Vamos falar. Perfeitamente. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Nunca tive, assim, propriamente um certo plano de entrar para a academia. Até que comecei a publicar minhas obras, e em seguida, quando fui para a minha viagem olímpica, então que alguns amigos me puseram a música azul, né? E eu fiquei, então, já comecei a procurar entrar para a academia. O tema de abertura da 6ª temporada do TBC Memória, agora gravado aqui no estúdio Lígia Rassi, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, é Bernardo Welles. E para falar sobre Bernardo Welles, nada melhor do que o presidente do Instituto Bernardo Welles, o Nilson Jaime, ele que é agrônomo, mestre, doutor em agronomia, escritor, integrante também do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Bernardo Welles foi eleito em 1975 para a Academia Brasileira de Letras, foi a 3ª tentativa dele. E como eu falei na entrada do programa, ele derrotou ninguém menos do que Juscelino Kubitschek. Quero contextualizar com você, Nilson. Em 1975, JK, caçado pela ditadura, veio a morrer no ano seguinte. Até que ponto essa eleição teve influência política da ditadura? Vamos afastar JK, que é um perigo. Bernardo Welles, naquele momento, embora ele tenha uma ligação histórica com o Partido Comunista, ele não representava nenhum perigo para o governo da época, porque ele não era candidato a nada, era um partido pequeno, um partido proscrito, por sinal. Então, esse histórico dele não teve o peso que teria uma disputa, um Juscelino Kubitschek, que todos pensavam que após a abertura política ele seria o candidato, não poderia ocupar um espaço como o da Casa de Machado de Assis. Então, há muitas lendas, há muitas coisas a respeito de Bernardo, mas não foi simples. Ele só foi eleito na 3ª vez e eleito por uma margem apertada de votos. Então, até onde houve uma participação do governo militar ou não, pouco se sabe. O certo é que Bernardo Welles, ele tem, não desmerecendo o ex-presidente Juscelino, né, o grande estadista, mas literariamente ele era infinitamente superior a JK. O Bernardo Welles ficou lá, tomou posse no final do ano de 1975, até a morte dele, no ano de 1997, se eu não me engano. Essa trajetória dele, ele chegou a presidir a ABL, não? Não, ele não foi presidente, né, mas ocupou importantes funções, chegou a ser secretário da ABL, tinha uma representatividade muito grande. Goiás é um estado periférico em termos culturais, né? Obviamente, é o único goiano, já teve outros que tentaram, Gilberto Mendonça Teles tentou, o poeta Gabriel Nascente tentou também, mas é muito complicado. É um local difícil, de difícil entrada, né? Hoje ainda pode ser visitado o Fardão, a espada, o espadim dele lá no Instituto Bernardo Welles, e está lá, é a nossa maior referência.
e por grandes trabalhos, como, além do Hermos e Gerais, poderíamos citar também o Tronco, né? Que eu quero falar daqui a pouquinho sobre o Pois Tronco. não. Falando ainda dele na ABL, Academia Brasileira de Letras. Certo. Como que era aquele ritual? Você recebia a posse através de um colega, outro acompanhava? E cite esses grandes nomes com quem ele conviveu. Ele conviveu com Sorgésio de Ataíde, né, com Jorge Amado, que era um amigo pessoal dele, inclusive o visitava frequentemente aqui em Goiânia, na sua casa. Lá no Instituto Histórico nós temos muitas recordações, muitas fotografias, né, de grandes intelectuais. Raquel de Queiroz, né, e vários outros foram os seus contemporâneos na Academia Brasileira de Letras. O que é a ABL? Qual a importância? Ou é aquela coisa de um monte de velhos, eu estou abrindo aspas aqui, tá? Que ficam usando roupas antiquadas e ficam tomando chá. É mais do que isso a ABL? Eu diria que a ABL, ela tem uma participação institucional importante como guardiã da língua pátria, guardiã da língua portuguesa no Brasil. Inclusive tem o dicionário da ABL, hoje o dicionário está fora de moda, né? Não se fala Sim. mais, mas o dicionário Antenor Nascentes é sob a curadoria da Academia Brasileira de Letras. É uma instituição que foi fundada por Machado de Assis, então não é pouca coisa. Não precisa dizer mais nada. Não precisa né? dizer mais nada. Primeiro e fundador. E, claro, alguns intelectuais viram a cara, como Carlos Drummond de Andrade, né? Nunca quis entrar, não... E recentemente nós temos visto aí um certo arejamento com a entrada de compositores, de caso do Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, a própria Fernanda Montenegro, né? O Ailton Krenak, né, que também é o primeiro indígena a participar da Academia Brasileira de Letras. Que tem um peso simbólico nesse caso. Então, as academias, em geral, elas são simbólicas de que existe gente preocupada com a cultura, que é representativa da cultura. E ela tem a sua representatividade na medida que é um colegiado que tem mais de 100 anos. Agora, você andou dando uma cutucadinha, uma crítica na ABL alguns anos atrás, por causa do perfil do Bernardo. Eles omitiram coisas, o que foi? Essa omissão, né, da participação política dele. Então, claro, é uma instituição muito conservadora e isso não pode ser apagado. Vamos falar agora do livro O Tronco, né, que inclusive virou filme, direção de João Batista de Andrade, Antônio Fagundes, Ângelo Antônio, Letícia Sabatella. Juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia. O senhor é um homem muito bem visto, doutor Carvalho. Benevolência dos amigos, senhor presidente. Ah, que é isso, doutor Carvalho? Servir ao Estado é um sacrifício. Já servir bem como o senhor é uma arte. Nem sempre bem compreendida, né? Nós devemos sempre pensar nisso. O bem servir sem nos importar muito com o que pensam de nós no momento. A benevolência, doutor Carvalho, pode ser tão danosa quanto o castigo excessivo. Mas é a história que nos julgará, não é? O senhor conhece bem o norte do estado? Conheço, senhor presidente, os Batistas, os Melos. Os Melo. Coronel Pedro Melo e seu filho, nosso ex-aliado e ex-deputado Arthur Melo. Eles agora são inimigo do governo e da lei. Fala do livro e depois de ter virado filme, você chegou a assistir o filme, fazer uma comparação? Sim. O filme, a linguagem do cinema, ela é obviamente muito mais célere. Não dá para comparar, né? Sempre o livro é muito superior ao filme. Agora, ele tem essa questão da massificação, né? A pessoa em uma hora conhece a história, enquanto que o livro ele vai gastar aí diversas horas, dezenas de horas. O livro O Tronco, ele era para ser um livro de história. Bernardo Elis era um professor de História e Geografia na Escola Técnica e na Universidade Federal, como já falamos, e ele fez um levantamento de um acontecimento que se deu em São José do Duro, hoje Dianópolis, no Tocantins. E ali foram mortas 9 pessoas no tronco, e esse tronco a gente imagina que é aqueles postes de amarrar escravo, mas não era. Eles colocavam as mãos ou os pés, e os pés eram colocados ali. 9 pessoas que estavam nesse tronco foram chacinadas pela polícia.
Isso em torno de 1918, 1919, todo o acontecimento, que é o espaço temporal do livro O Tronco. Bernardo tentou fazer esse livro de história, percebeu que existia coisas ainda muito recentes que poderia lhe trazer dissabores e problemas legais, inclusive, e ele preferiu romancear e se tornou esse grande romance do regionalismo brasileiro. André Louco é um conto que é baseado num caso lá de Corumbá mesmo. É nessa linha também, ele pegou o caso concreto e romantizou? Fazia muito isso, né? Então ele é possível, inclusive muitos parentes dele não gostam de algumas coisas que ele coloca nos contos dele. Obviamente o escritor, ele parte de alguma ideia, de alguma observação, e ele, no mundo da ficção, ele muda nomes, alguns são mantidos. Eu tenho um conto que se passa mesmo aqui nessa região, que é o André Louco, né? Que é uma novela que tem cerca de 70 páginas. Então, foi o caso de um camponês que ficou doido e, como não havia nenhuma assistência médica, ele então foi posto na cadeia. Ele foi aquele prédio ali onde hoje é o Correio, ali era cadeia. A Enxada, né? Que foi outro conto também, que chegou a ser feito um caso especial. E foi censurado, né? Censurado no último dia, faltando algumas horas, a censura federal proibiu o filme. Na sua opinião, qual que é a obra que você mais gosta de Bernardo? Romance O Tronco, conto Nhola dos Anjos e A Cheia do Corumbá. A autobiografia dele, A Vida São as Sobras, é imperdível. É importantíssimo que todos conheçam, leiam, para saber um pouco desse Bernardo, as motivações dele para chegar na ABL, as motivações e os conflitos, né? Bernardo era um homem extremamente conflituoso. Ele sempre falava em suicídio. Ele dizia que a porta de saída de qualquer problema para ele seria o suicídio. E ele tentou alguma vez? Não, nunca tentou. Agora, falando ainda em conflitos, citamos novamente Corumbá. Certo. É verdade que alguns livros dele foram queimados na porta da igreja por fazer referências a pessoas da cidade, até parentes, e o pessoal não gostou? Isso era muito comum, né, naquele tempo, né? As coisas resolviam meio no braço, né? Mas nada que hoje Corumbá venera Bernardo Ellis, né? Eles têm lá, fundaram lá agora uma academia. Esse material que está hoje no Instituto Histórico foi emprestado em 2015 para a cidade de Corumbá, ficou lá, acho que uns 7 anos, emprestado à cidade e exposto lá. De forma que, se houve alguma coisa nesse sentido, é algo peremptório, né? Nada que permaneça hoje, não. Nilson, nós temos um minutinho, já falamos também do Instituto Bernardo Ellis, mas dessa obra que está aqui, depois a gente mostra o detalhe, certo, que é o Goiás Mais 300, que você faz junto com o Jales Guedes e outras pessoas. Rapidamente, o que é esse projeto? Ele busca a reflexão e a ressignificação da historiografia, da memória, da cultura de Goiás. E o Mais 300 é exatamente porque a história de Goiás não começou com a chegada do bandeirante. Ela é mais antiga, ela tem 13 mil anos. Ao invés de 10 gerações do Anhanguera para cá, ela tem 650 gerações com os povos originários. E nesse trabalho, são 450 pesquisadores da USP, da UFRJ, de todas as universidades de Goiás, no total de 18 livros que pretende, daqui a 100 anos, estar aí para mostrar para os autores do Goiás Mais 400, o que pensava o homem do presente, do ano de 2022 a 2026. Perfeito. Nilson, nosso tempo acabou, te agradeço muito, tá? Muito obrigado pela sua participação no TBC Memória. Satisfação, obrigado aos telespectadores, obrigado a você e à produção. É uma satisfação e sempre que precisarem, estamos aqui para falar sobre a cultura de Goiás. Com certeza. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.